Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando hoje no dia 15. Hoje nós estamos no dia 15 do mês de junho do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 5 do mês de Tammuz, do ano 5781 a contar da criação. E pela misericórdia de Hashem, estamos iniciando aí a tarde com a Torá. Baruch Hashem, de podermos chegar em mais um dia em a tarde com a Torá e juntos podemos estar aí ligados, unidos, atados, estarmos em conexão com o nosso Deus. Como diz a Torá de diversas formas, né? Expressando, né, a vontade de Hashem. Eu sou Deus, o seu Deus. Isso é precioso para nós e por isso nós estamos diante de Hashem com o estudo da Torá semanal, a porção, e diariamente a nossa aliá, a leitura da Torá. E pela misericórdia de Hashem, nós podemos aí estarmos juntos, unidos, em prol de um objetivo supremo. O objetivo supremo, que é a nossa missão, é exatamente o quê? Ombro a ombro com os judeus, fazermos a nossa missão suprema, transformar este mundo para ser o lar de Deus, a casa de Deus. Dentro desse sentido, existe um caminho traçado para que isso aconteça. Esse caminho traçado, segundo os nossos sábios, a essência dele está exatamente na Torá. Então, o estudo da Torá é essa nossa conexão com Deus diretamente. Então, para nós não-judeus, o estudo da Torá e as 7 leis universais são para nós, sem sombra de dúvidas, o nosso grande projeto para que nós possamos, ombro a ombro com os judeus, como não-judeus que somos, Benei Noach, possamos assim cumprir a nossa tarefa. O nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, que é o povo judeu, tem a sua missão suprema é a mesma da nossa, ou a nossa, melhor dizendo, é a mesma missão suprema da deles, do nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Neste objetivo supremo, né, existe um espaço de tempo. Nesse espaço de tempo, né, então nós temos aí, para os judeus, tem o seu traçado, as 613 mitzvot, os 613 mandamentos, específico para os judeus, e para os não-judeus, as 7 leis universais, conhecido como as 7 leis de Noé, ou as 7 leis de Noach. E como Benei Noach, não-judeus, filhos de Noé, nós temos aí também esse espaço de tempo, esse percurso que Deus traçou para nós, que são estudo da Torá mais as 7 leis universais. Para os judeus, estudo da Torá com muito mais profundidade, não restam dúvidas, e os 613 mandamentos, certo? Então, nós seguimos juntos num caminho paralelo um ao outro, como a linha do trem. O trem é o mesmo. São 2 trilhos para que o trem não saia do trilho e siga em direção ao seu objetivo. Então, nesse sentido, nós estamos que nem as linhas do trem, em paralelos, mas não separados. Estamos unidos. De que forma? Pelo trem? Sim. Cuidado que o trem vem aí. Que trem é esse? A Torá. Então, a Torá é o nosso trem. É o nosso transporte, paralelamente, judeus e não-judeus, aos 613 mandamentos e às 7 leis universais, unidos pelo trem, a Torá, para seguirmos juntos em direção ao objetivo supremo, esse mundo sendo transformado no lar de Deus. Então, o objetivo é o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E nesse sentido, nós temos aí um espaço de tempo
para poder chegar nesse objetivo supremo. Entre eles, a nossa caminhada, a nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico, ombro a ombro, paralelamente, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, que é o filho primogênito de Deus. Nós somos os caçulas, hein? Nós somos os caçulas. O irmão mais velho é o povo judeu. E nós, não judeus, somos os irmãos caçula. É nós que damos dor de cabeça para o irmão mais velho. Não é assim que acontece na família? Né? O pai, né? Os pais sempre chegam lá e falam para o irmão mais velho: ô fulano, você é mais velho, né? Você precisa dar um exemplo, você precisa estar firme aí, né? E os irmãos, o irmão mais novo, né? O caçula, né? É aquele arteiro, né? Só faz arte, né? Então, o irmão mais velho, né? O pai vem e fala: você precisa ser exemplo para o seu irmão mais novo, hein? E nesse sentido nós estamos vivendo, né? Então, graças a Hashem, ele enviou entre as nações, né, os representantes do nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, o povo judeu. Ele enviou os seus representantes, né, os rabinos, entre as nações, para trazer aos irmãos mais novos, né, realmente o conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico, né? E é nesse caminho que nós estamos, e por isso nós estamos aí, né? A Torá nos une, a Torá nos faz um povo só, a Torá faz com que sejamos chamados juntos filhos de Deus, a Torá faz com que nós tenhamos o conhecimento real e verdadeiro que Deus, quando fez a aliança com Noé, após, né, o dilúvio, ele fez um pacto com toda a humanidade, né? Então, portanto, tanto judeus como não judeus têm a mesma descendência de Noé, né? Após o dilúvio, um mundo novo, aí que nós aprendemos, né, na Parashá de Noé, um mundo novo, e através de Noé e a sua casa, então, foi disseminado às nações nos 4 ventos do planeta, né? Leste, oeste, norte, sul. E então, na outorga da Torá no Monte Sinai, as 70 nações rejeitaram a Torá, mas o povo judeu, o povo israelita, não rejeitou a Torá. E por isso o pacto do Monte Sinai é o pacto que Deus firmou ali com o povo judeu através de Moshe. E como nós aprendemos, os 10 ditos, Aseret Hadibrot, os 10 mandamentos, que são conhecidos de forma popular, e a tradução correta ao pé da letra é os 10 ditos ou as 10 palavras. Os 10 mandamentos, né, foram escritos exatamente com 620 letras do alfabeto hebraico. E 613 são mandamentos para os judeus. E a diferença de 7 está expresso as 7 leis universais para os não-judeus. Portanto, nós podemos aí, de fato, cada vez mais estarmos consolidados nessa jornada monoteísta com fundamento judaico, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, no objetivo supremo, que é exatamente transformar o mundo para ser o lar de Deus. E nesse sentido, então, nós vemos aí que Deus, ele permanece fiel ao seu pacto com a humanidade, realizado após o dilúvio com Noé, pois na outorga da Torá, no Monte Sinai, os 10 mandamentos que simbolizam, né, o resumo, entre aspas, né, o resumo de todos os mandamentos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, contendo 613 mandamentos para os judeus, 7 mandamentos para as nações, os não-judeus. Nesse sentido, vemos aí que Deus, o nosso Pai das misericórdias, ele não esqueceu, assim como ele nunca esquecerá, de fato, nenhum ser humano. Por isso, ele dá oportunidade para as nações, para os povos,
no mais, vamos dizer, no mais escondidinho em que possa haver um ser humano dentro do planeta, Deus sempre cria oportunidades para que todo ser humano tenha possibilidade de ter o conhecimento do verdadeiro monoteísmo com o fundamento judaico. Então, por isso, amados, graças a Hashem, Baruch Hashem, bendito seja o nosso Deus, que nos concede essa graça preciosa, essa graça maravilhosa, ok? Então vamos firmes, né, no propósito que Ele propôs para cada um de nós, ok? Hoje nós estamos com 270 dias do ano 5.781 e a nossa gota de sabedoria de hoje, né? Hoje nós vamos iniciar um período de 8 ensinamentos em que o nosso Rebbe nos fala sobre crianças. Então, né, essa semana toda teremos aí 8 ensinamentos do nosso Rebbe com o título Crianças. Para o Rebbe, as crianças eram importantes não só pelo que se tornariam, mas pelo que são no tempo presente. Ele atribuía às suas orações e boas ações um poder imenso, muito maior que o poder de adultos, ou seja, o poder das crianças, de fato, segundo a visão do Rebbe, e não deixa de ser realidade, ele tem razão, né? O poder das orações e das boas ações das crianças tem muito mais poder e muito mais eficácia do que dos adultos. A criança, ela via como um vaso, aliás, a criança, o Rebbe via como um vaso de cristal translúcido e reluzente no qual podemos encontrar Deus. Mais de uma vez, o Rebbe, ele indicou com seus próprios pensamentos, se esforçavam para alcançar a simplicidade de Deus. Aliás, a simplicidade da criança. Tanto é que o Rebbe, ele fala, já ali nos próximos anos 90, depois de tanto se aprofundar no conhecimento e nos estudos da Torá, da Mishnah, do Talmud, do Zohar, da Kabbalah, ele fala que eu cheguei à seguinte conclusão: a prece de uma criança pequena, ela tem muito poder diante de Deus, né? Então, esta é uma expressão preciosa e maravilhosa que o Rebbe fala sobre a questão da prece da criança. Continuando, nessa simplicidade, ensinou o Rebbe, pode ser encontrada a simplicidade do infinito. A simplicidade da criança, diz o Rebbe, nós podemos encontrar a simplicidade do infinito. Um exemplo simples que o Rebbe dá para a gente entender aqui, dentro desse sentido aí, né? Tem uma criança perto de você, seja seu filho, seja sua filha, seja seu sobrinho, seu neto, a criança do vizinho, de um conhecido, seja uma criança que está do seu lado. E às vezes você expressa com as suas palavras, né, que determinada questão que envolve um momento seu ali é muito difícil, né? Então, por exemplo, né, uma coisinha simples, né? Eu preciso ir na farmácia, mas a farmácia fica muito longe daqui e eu tenho que ir a pé. A criança escuta, ela fala assim: não, é um pulinho só, é ali. O infinito para a criança não é lá longe, lá no infinito. Na simplicidade da criança, o infinito está diante dos olhos dela. E ela fala para você: não, é pertinho, é rapidinho. Quer que eu vou com você? Então, essa é a visão que o Rebbe fala sobre a criança, né? Continuando, a Lubavitcher, né, publica uma revista infantil chamada The Moshiach Times,
né, o tempo do Mashiach. E o Rebbe expressou ao editor algumas de suas preocupações, dizendo que a publicação deveria atingir até as crianças mais novas, que elas possam ver pessoas reais nas publicações, e não animais de aparência estranhas, fossem usadas como modelos de conduta, e que houvesse, paridade de figuras de meninas e meninos, né? Então aqui, segundo o rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações dos ensinamentos do Rebbe, né? Então, o que ele está explicando aqui da preocupação do Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o líder da nossa geração, é que o próprio movimento do Chabad tivesse preocupações constantes com as crianças e fizessem para elas também publicações de revistas, né, sobre ensinamentos da Torá, mas que não colocassem ali, né, figuras de animais de aparência estranhas ou coisas semelhantes, né? Mas ele falava para colocar ali publicações que deveriam atingir as crianças, né, até as crianças mais novas, mas que fosse com pessoas reais, que as crianças podiam visualizar, além da história, podiam visualizar a presença de pessoas, né? Dentro desse sentido, ele dizia também para que fosse feito modelos de conduta, né? A boa conduta dentro do parâmetro familiar, social, né? O relacionamento para com o próximo, né? A questão social. E ele fala também, né, que ele pediu para que as publicações elas tivessem uma paridade de figuras de meninas e de meninos. No sentido de paridade significa que mostrasse, né, a mesma quantidade de meninos e meninas, paridade, né? Não uma coisa desconexa, mais esse, mais aquele, né? Então que houvesse uma paridade, para que as crianças pudessem aprender desde cedo o quê? A igualdade entre os seres humanos. Não é esse movimento que tem por aí, né, dos anos 70 para cá, né, cheio de movimentos, grupos A, grupo B, grupo F, grupo lá não sei da onde, etc. e tal. Não, né? O que ele estava dizendo era, no bom sentido, né, do ser humano, a menina e o menino, aprendendo desde cedo que todo ser humano merece respeito e consideração, certo? E essa paridade dentro desse contexto, mostrando para as crianças desde cedo que tanto o menino como a menina, tanto o homem como a mulher, o ser humano em si, são iguais perante Deus, né? Então era uma visão que era para trazer realmente para as crianças, e não resta dúvidas que realmente o movimento Chabad tem se preocupado sempre com isso e tem feito as publicações de revistas para as crianças, ok? Então vamos para a nossa primeira gota de sabedoria, destas 8, né, que nos fala sobre crianças. Então a primeira coisa, o primeiro pensamento, o primeiro ensinamento que nós temos deste grupo, o Rebbe diz assim: se você quiser ver, olha só, já começa assim, hein? Se você quiser ver o rosto do Mashiach, basta olhar para as crianças. Você já ouviu aquela expressão? Você não acha que você é adulto demais? E que precisa ser um pouco mais criança? Já ouviu essa expressão? É uma realidade. Se você quer ver o rosto do Mashiach, diz o Rebbe, contemple as crianças. Baruch Hashem? Vamos lá? Quem são os que estão presentes hoje na sala de aula, né? À tarde com a Torá, né?
Então nós temos aí a Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui a nossa região de Bauru, interior de São Paulo, a Carla de Costa, Vila Velha, Santa Catarina. Temos aí quem mais? Vamos ver aqui. A Edina Silva, lá de Bauru, aqui de Bauru, da nossa região. A Edina que esteve conosco ali, né, na nossa reunião de Bauru, né? A nossa reunião de Bauru foi maravilhosa. Estávamos em 6 pessoas, mas Bauru sentiu o drama, hein? Né, Edina? Bauru sentiu o drama. Chegamos ali para chacoalhar Bauru, né? Muita gente está aí perguntando, o que é isso, meu Deus do céu? Não é verdade? A Malu, lá do Distrito Federal, né? Quem mais que está aí? A Edina, a Juraci Maria, lá de Buenos Aires, Argentina. E aí, Juraci, como que vai? Buenos Aires, Argentina, como que está aí, né? Os dias da pandemia aí pela Argentina e as notícias que têm chegado aqui que as coisas estão meio complicadas por aí, né? Politicamente também, né? Que Hashem abençoe muito você, sua família, dê muita proteção, saúde, né? E que o escudo divino, né, do nosso guardião que não dorme nem cochila seja real aí para vocês aí na Argentina, porque existe muitas coisas complicadas acontecendo aí. Shalom para vocês aí. A Luciana já falamos, né? A Deniglésia Cardoso de Menezes, Baruch Hashem, Deniglésia. O Ruberval Ribeiro, Shalom, Shalom, né? Quem mais? Baruch Hashem. Ok. Amém. À medida que for aparecendo mais alguém aí, ok? Baruch Hashem por isso. Antes de nós entrarmos na nossa aliá de hoje, né, quero trazer para vocês aqui uma expressão dos nossos sábios, né, do Pirkei Avot, né, a ética do Sinai, a ética dos nossos pais, a sabedoria dos nossos mestres, né, que vem através do Talmud. Então diz assim: há 4 tipos de comportamento entre os que frequentam o Bet Hamidrash. O Bet Hamidrash é a casa de estudo. Isso é fundamental para nós nos dias atuais termos casa ou casas de estudo da Torá, para nós não judeus, estudo da Torá, mais as 7 leis universais, ok? Então, os nossos mestres dizem assim, sobre os 4 tipos de comportamento dos que frequentam o Beit Hamidrash. O que frequenta, mas não pratica. Esse é o primeiro. O que frequenta, mas não pratica, ele obtém a recompensa por comparecer. Ou seja, só aquela pessoa que comparece na casa de estudo, mas não pratica, ele já é abençoado só por ter estado presente. Olha como que é importante, né, um Beit Hamidrash, uma casa de estudo. O segundo diz assim, aquele que frequenta e que, aliás, o segundo grupo é aquele, o que pratica, mas não frequenta, ele obtém a recompensa pela ação, porque ele pratica. O terceiro é aquele que frequenta e pratica. Este é chamado de o piedoso. Quer dizer, as bênçãos são em dobro, não restam dúvidas. E ele também é chamado de Hassid, um discípulo, ok?
E o quarto grupo é aquele que não frequenta e nem pratica. Então, os nossos mestres dizem que estes são chamados de perversos. Já pensou? Né? Então, realmente, é uma palavra muito importante que nós precisamos esmiuçar isso daí no nosso dia a dia. Ok? Vamos lá então para a nossa terceira aliá. A nossa terceira leitura da semana está no capítulo 20, verso 7, do quarto livro dos 5 livros da Torá, Bamidbar, Números, e a tradução ao pé da letra, né, para Bamidbar é no deserto. Então, capítulo 20, verso 7, né, continuando aqui, falando sobre, né, a morte de Miriam e as consequências, né, daquilo que aconteceu com a morte e o falecimento de Miriam. Deus falou a Moshe dizendo: pegue o bastão e junto com o seu irmão Arão, vocês reunirão a congregação. Na presença deles, fale com a pedra que estava dentro do poço de Miriam, aquela que sempre produzia água. E ela produzirá água para vocês. Você produzirá água para eles desta pedra e permitirá que a congregação e seus animais bebam. Moshe pegou o bastão da frente de Deus, como ele o havia ordenado. Moshe e Arão reuniram a congregação em frente à pedra, mas eles não descobriram com qual pedra falar. O povo começou a zombar, e então ele lhes disse: escutem, seus rebeldes, como podemos tirar água para vocês desta pedra, se esta pedra não é a pedra certa? Moshe e Arão falaram com a pedra, mas ela não produziu nenhuma água, visto que era a pedra errada. Lembrando-se de que ele produzira água de uma rocha em Refidim. Ao bater nela, Moshe levantou sua mão e bateu na pedra com o seu bastão. E desta vez ele bateu na pedra certa, mas somente uma pequena quantidade de água saiu dela. Visto que Deus não havia lhe dito que batesse na pedra, mas que falasse com ela, mas quando ele bateu nela uma segunda vez, muita água saiu e a congregação bebeu juntamente com seus animais. Deus disse a Moshe e Arão: como vocês não acreditaram em mim para me santificar na presença dos filhos de Israel, pois vocês bateram na pedra e não falaram com ela, assim vocês não trarão esta congregação para dentro da terra que eu dei a eles. Estas são as águas que os astrólogos egípcios viram que causariam discórdia a Moshe, e elas eram as águas com as quais os filhos de Israel brigaram com Deus. Mas Deus foi santificado através delas, por meio da morte de Moshe e Arão. Aqui nós então encerramos a nossa terceira aliá, ok? Alguns comentários aqui que nos falam a respeito, né, desta famosa passagem, né? Primeiramente, só recordando a questão de Miriam, e porque chegou a esse ponto aqui de Moshe, Deus disse para ele: fale com a rocha. Ele não fala, ele bate na rocha. E não bate uma vez só, bate 2 vezes. E depois Deus vem e diz: porque vocês simplesmente não acreditaram. A expressão correta não seria essa, não acreditar, porque não resta dúvida que Moshe, Arão e todo o povo de Israel, eles criam em Deus, sabiam quem era Deus, não resta dúvida. Mas aqui seria mais aquela questão: porque vocês não confiaram, né, em mim, diz o Eterno, e também não santificaram o meu nome diante de toda a congregação de Israel. Essa consequência, né, dessa atitude de Moshe trouxe para ele, para Arão, realmente uma punição. Vocês não entrarão na terra prometida junto com o povo. Vocês não estarão junto com eles, ok? Mas aí com
a morte de Miriam, nós vimos aí que de fato realmente o poço secou, né? E por que o poço secou? Os nossos sábios falam, secou por causa dos méritos de Miriam. Então, a água que era dada era graças ao mérito de Miriam. Simples. Dentro desse sentido também, né, fala que os nossos sábios falam que o poço de Miriam, ele passa por todas as fontes de águas do planeta. Vejam bem a dimensão disto. Então os nossos sábios falam que o poço de Miriam, né, a sua fonte, ela distribui, né, água de Miriam é algo real. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Tivemos aí uma pequena queda do sinal, mas já voltou, ok? Baruch Hashem, tudo ok por aí, pessoal? Então nós vimos aí que de fato a fonte de água é uma questão de mérito de Miriam, ok? Então por isso fala aí. E com o falecimento de Miriam, o que acontece? A fonte seca. Chega esse momento em que o povo reclama que precisam de água, né? E segundo os nossos sábios, né, falam que Moshe e Arão estavam sentados, né, lamentando a morte da sua irmã. E o povo estava passando sede. Então o povo chega para Moshe e Arão e começam a reclamar que o povo está com sede, os animais estão com sede, e eles estão ali, lamentando o falecimento de Miriam. Então o povo chega e começam realmente um protesto, né, contra Moshe e Arão, né? Segundo os sábios falam, né, que eles disseram para eles, né, vocês estão lamentando a morte de uma pessoa, mas tem milhões aqui que estão passando sede. E tem também milhares e milhares de animais que estão passando sede. E vocês estão aí. E Deus concorda com a multidão e fala para Moshe e Arão, ó, pega o cajado e vai lá na rocha de Miriam, no poço de Miriam, e fale com a pedra, fale com a rocha, para que ela dê água. Então, Moshe foi e chegou ali e falou com a pedra. Só que não veio água, porque ele estava falando com a pedra errada, com a rocha errada. E automaticamente o povo começou a zombar e etc e tal, né? Fazer gracinhas, né, como se diz. E dentro desse sentido, então, obviamente, Moshe começou a ficar irritado, né? Começou a ficar nervoso, irritado, e ele então acaba chamando, né, de forma ríspida a atenção do povo, né? Como nos fala aí o verso 10, né? Escutem, seus rebeldes, como podemos tirar água para vocês dessa pedra, se essa não é a pedra certa, né? Então quer dizer assim, vocês estão me deixando nervoso e eu não estou conseguindo descobrir, discernir qual é a pedra, qual é a rocha correta, né? E aí então o que acontece? Moshe, ele lembra de um fato que aconteceu lá no livro de Shemot, no capítulo 17, lá em Refidim, quando ele bateu com seu cajado numa rocha e a rocha deu água. Então agora ele faz o que? Ele resolve o quê? Deus disse para falar. Ele falou com a rocha errada, não teve água. Então aí ele descobre, segundo os sábios, ele descobre qual que é a rocha do poço de Miriam. Então ele bate a primeira vez na rocha. E a rocha começa a dar água muito pouco. E aí então, Moshe já estava bem irado. Então ele bate uma segunda vez e aí jorra muita água. E o povo então tem água em abundância para poder matar a sede do povo e dos animais, né? Então, na sequência dessa ação, o verso 12 nos fala que Deus, ele realmente
chama a atenção de Moshe e Arão. Vocês não acreditaram em mim e também era para santificar o meu nome diante de toda a congregação de Israel. Então, né, os ensinamentos da Hassidut nos fala que à primeira vista bater na pedra, em vez de falar com ela, parece ter sido um erro inocente. Primeiro Moshe errou ao falar com a pedra errada, veio o primeiro erro. E como nenhuma água jorrou, ele presumiu que deveria bater na pedra. E como ele fizera no passado, lá em Shemot capítulo 17, Êxodo, então ele fez com que veio bater. Então ele pega do seu bastão, o seu cajado, e ele em vez de falar com a rocha, com a pedra, né, então ele bate nela. Então, por que Deus teria dito a ele para pegar o bastão, se era esperado apenas para Moshe falar com a pedra e não bater nela? Assim nós precisamos entender por que o pecado de bater na pedra foi tão grave, tendo sido a única razão pela qual foi impedido de entrar na terra, que Moshe foi impedido de entrar na terra. Então Rashi explica que os atos de Moshe tiveram repercussões muito sérias, neste caso aqui, porque ele falhou em santificar o nome de Deus em público. Daqui nós vemos que quando se trata de santificar o nome de Deus, as intenções da pessoa são irrelevantes. É a realidade percebida, como as pessoas interpretarão os atos de alguém, é isso que conta, né? Então, aqui o ato dele ter batido na pedra é porque nesse momento aqui, como a própria Torá escrita fala, e a sabedoria dos sábios, né, através do Talmud e dos demais ensinamentos, vem mostrar para nós que esse momento foi crucial e muito sério, porque foi uma ação pública. Primeiro, Moshe, ele erra a rocha e fala com a rocha errada, e não a rocha do poço de Miriam. Em seguida, quando ele localiza a rocha, a pedra, ele, em vez de falar com ela, ele parte para bater na pedra, bater na rocha. E ele bate a primeira vez, sai pouca água, aí ele bate a segunda vez. E o povo já está tirando sarro. O povo já está fazendo chacota, porque ele falou com a rocha errada. Em seguida, ele bate na pedra e a pedra sai um pouquinho de água, insuficiente para matar a sede dos milhões de pessoas e dos animais. E o povo está lá fazendo as suas piadinhas, os seus gracejos. E aí então, uma terceira ação, ele acaba batendo pela segunda vez na rocha. Primeiro fala com a rocha errada, segundo ato bate uma vez, sai pouca água, no seu terceiro ato ele bate pela segunda vez na pedra e aí sai a quantidade de água necessária. Então aqui os sábios falam que a nossa ação, e é o ensinamento para nós, a nossa ação pública, ela tem que ser muito bem medida, ela precisa ser muito bem com precauções, prudências, porque aquilo que nós fazemos em público vai santificar o nome de Deus ou não. Nesse sentido, significa que aquilo que você faz em público, Deus vai pesar muito sobre isso. Então, por exemplo, você tem a sua queixa com Deus. Você vai se queixar com Deus sobre uma determinada situação sua. Você vai falar com Ele. Entre aspas, né? Você vai ter uma discussão com Deus. Mas é você e Deus. É o Filho e o Pai.
lógico, guardando-se, né, das devidas dimensões, respeito, educação, né, e etc. Então você pode conversar com Deus, você pode reclamar com Deus, no bom sentido, sem se rebelar contra Deus. Então você conversa com Deus. E nesse sentido, é você e Deus, ponto. Mas quando você vem a público diante de pessoas, então você estará realmente sendo o instrumento para santificar o nome de Deus. Então, por isso, as nossas ações precisam ser com medida. Tem que ser com prudência. Precisamos realmente pensar muito o que vamos falar, como vamos agir em público, porque ou nós santificamos o nome de Deus ou não. Disse Deus a Moshe e Arão: como vocês não confiaram em mim e não santificaram o meu nome na presença de toda a congregação dos filhos de Israel, vocês não trarão esta congregação para dentro da terra que eu dei a eles. Então, amados, o ensinamento para nós aqui é o que nós fazemos em público com referência a santificar o nome de Deus. Então, quando você pega, por exemplo, lá o Salmo número 1, você vê lá: bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então, seguindo esse exemplo e o ensinamento aqui da nossa aliá de hoje, com referência a Moshe e Arão, sobre santificar o nome de Deus, mais o Salmo número 1, então, exemplo prático. Você tem o seu convívio com vizinhos, com parentes, você tem convivência com pessoas do seu local de trabalho, quem estuda na sua sala de aula, no seu relacionamento social, ou seja, qualquer relacionamento público, você mais alguém, ou você mais de uma pessoa, essa conduta sua, esse seu modo de falar em público, é o que conta se você está ou não santificando o nome de Deus. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje nós vivemos diante de uma sociedade que, para fazer uma piadinha, colocando Deus no meio dessa piada, é algo comum. E aí, você vai ficar na roda dos escarnecedores com piadinhas referente a Deus e dando risada com eles? Aí está um exemplo simples. Bem como, né, as questões que nós podemos estar falando com o nosso vizinho, com o nosso parente, com o nosso amigo de trabalho, de escola, no relacionamento social. Então, como estou me comportando? Como eu estou falando? Qual é o meu palavreado? É um palavreado chulo? É um palavreado de baixo nível, com palavrões e insinuações e, né, falta de decoro, falta de um monte de coisa, vamos assim dizer, certo? Como que está esse comportamento? É isso que vem chamar-nos a atenção aqui, nesse sentido, com referência à questão propriamente dita aqui de Moshe e Arão. Nessa ação deles, Deus simplesmente disse para eles: ó, vocês não trarão esta congregação para dentro da terra prometida. Vocês também ficarão no deserto. Então, devido a isto, Moshe e Arão permaneceram no deserto. Permaneceram no deserto. Não vamos
nem entrar no mérito da questão que se Moshe, com uma dimensão espiritual tão elevada que ele tinha, né? Por causa disso ele ficou fora da terra prometida, então o que vai ser de nós? Mas assim, só para dar um resumo sobre essa questão aí, veja bem, os sábios dizem a seguinte questão: quanto maior lhe for confiado responsabilidades, mais você será cobrado. Quanto maior for a sua responsabilidade, quanto mais responsabilidade colocarem sobre você, quanto mais responsabilidade de confiança for colocado sobre você, mais lhe será cobrado. É o que aconteceu com Moshe. Muito lhe foi dado, muito lhe foi confiado, tanto é que ele falava face a face com Deus. Ele precisava ficar 24 horas disponível para Deus, sempre ritualmente puro, porque a qualquer momento Deus o chamava para conversar. A qualquer momento ele poderia ir à presença divina, conversar com Deus, perguntar isto ou aquilo para trazer respostas para o povo. Então, muito lhe foi confiado, muito lhe foi dado em responsabilidade, revelações, etc. e tal. Então, maior é a cobrança. E você vê isso na vida prática, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito profissional. Quando você mais se destaca, quanto mais lhe é depositado confiança, responsabilidades, a cobrança vem em cima de você. Você é responsável lá pelo seu departamento, no seu local de trabalho. Alguém que está sob a sua responsabilidade fez alguma coisa errada. Aquele que está sobre você, ele não vai cobrar aquele subordinado, ele vai cobrar diretamente você. Por quê? Porque você tem mais responsabilidade, lhe foi dado mais confiança. Então, portanto, você será cobrado. Ah, mas o meu trabalho é impecável. Só uma pequenina falha aqui agora, o Senhor vem me chamar aqui a atenção. Muito lhe foi confiado. Muita responsabilidade foi confiado a você. Então, é com você que vem a prestação de contas, a cobrança. É essa a realidade. É isso que nos ensina aqui também. Ok? Os nossos sábios ainda comentam que a geração do deserto recebeu 3 presentes pelo mérito de seus 3 grandes líderes. Nós não podemos esquecer que Moshe, Arão e Miriam eram os 3 grandes líderes da geração do deserto. Moshe e Arão e Miriam. Então, pelo mérito de Miriam, o povo a geração do deserto ganhou o poço de Miriam. Pelo mérito de Arão, as nuvens de glória se manifestaram desde a saída do Egito até o povo entrar na terra prometida. Pelo mérito de Moshe, o maná foi dado ao povo de Israel desde a sua saída do Egito até entrar na terra prometida. Então, por que esses 3 líderes são associados e esses presentes específicos? Então, os nossos sábios, eles dizem assim: Moshe deu a Torá e era o mestre e líder do povo judeu por excelência. Por isso, em seu mérito, os judeus recebiam o maná, cujo presente diário aliviava as necessidades de seu povo e também o ganha-pão diário em todos os níveis, porque o maná era realmente saboroso e ele tinha o sabor de tudo, aquilo que a pessoa desejasse. Então, por isso, cuja ingestão ajudava-os no entendimento do estudo da Torá.
Então, o próprio alimento, maná, dava realmente esperteza mental às pessoas no estudo da Torá. Então não é como hoje, vamos assim dizer, né? Você acaba de almoçar, dá aquela preguiça. Imagine você acabar de almoçar e pegar um livro para ler, para estudar. Você vai dar aquela narizada no livro, brrr, e vai cair com a cara no livro, né, do sono que dá, a preguiça que dá após o almoço, né? O maná não. O maná lhe dava esperteza às pessoas, né? E elas podiam tranquilamente estudar a Torá com mais entendimento. Com referência a Arão, que personifica, né, o serviço a Deus, sua devoção ao serviço dos sacrifícios trouxe a Shekhinah ao povo judeu. Então as nuvens de glória eram assim, dadas em seu mérito, pois representavam a Shekhinah, a presença divina que residia com o povo judeu. Com Miriam, né, era excelsa no terceiro dos fundamentos, porque Miriam, ela tinha uma bondade ímpar. Desde sua juventude, devotou-se ao bem-estar do seu povo. Lembrem que Miriam, mesmo quando criança, ela ajudava sua mãe como parteira lá no Egito, certo? E levava comida aos pobres. Então nós temos lá a Miriam, desde cedo, ela estava sempre junto com a sua mãe em atos de bondade, atos de caridade. Ela sempre estava junto com a sua mãe, ajudando as mulheres a darem à luz a filhos. Assim como também ela sempre levava comida àqueles mais pobres dentre o povo. Também temos no currículo, vamos assim dizer, de Miriam, que ela esperou por Moshe às margens do rio Nilo, e por isso foi recompensada justamente através da água, né? Então ela acompanhou aquele cesto que estava o bebê Moshe em todo o seu trajeto ali. Então, por causa do atributo de Hesed, bondade, Deus proveu aos judeus com água, uma necessidade vital. Como os judeus recebiam água do poço de Miriam, é interessante que os sábios aqui, eles se dedicam um pouco mais à questão de Miriam, não tanto nesse ponto aqui, né, com a questão de Moshe e Arão, né? Então, essa atenção e esse valor que é dado a Miriam, ela está em conexão desde a antiguidade com as mulheres da história bíblica e da própria história do povo judeu. Está ligado também à história das mulheres não judias, que passaram a abraçar a fé monoteísta e fizeram com muita propriedade. Que é o caso, por exemplo, de Ruth, né, que tornou-se avó do rei David, né? Então vamos assim dizer, né, se Ruth, uma não judia, por exemplo, né, uma analogia, obviamente, né, se Ruth, uma não judia, não tivesse realmente essa atitude de abraçar o monoteísmo com o fundamento judaico, né, então Davi não teria vindo, por exemplo. Automaticamente o Mashiach vem da raiz de David, né? Então, nesse sentido aí, vamos dizer, né, numa analogia, né, se não fosse Ruth, David não viria, né? No sentido de valorizarmos, né, a presença da mulher, né, da menina, da jovem na história bíblica e na história do povo judeu. E isso tem demonstrado através da história dos próprios Benei Noach. Ruth representa a mulher não judia e o povo não judeu, né? Algo precioso aí, ok? Então, por que os sábios se detêm um pouco mais nessa questão de Miriam aqui especificamente? Para mostrar realmente, tanto na história bíblica como na história do povo judeu e da própria humanidade, que
Sem a mulher, puf. Sem a mulher, nada existiria. Sem a mulher, sem a presença feminina, sem a presença da mulher com M maiúsculo, hoje nós não estaríamos aqui. Por isso que a mulher, somente a mulher com M maiúsculo, que ela é comparada a Deus. Porque só a mulher, ela pode criar uma vida, dar à luz a uma vida, à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então, dessa forma, esta miraculosa rocha da qual brotava a água estava sempre presente no deserto com o povo. Quando o povo acampava, essa ficava no local alto, em frente à entrada do tabernáculo. Cada um dos 12 líderes, vejam bem o que os sábios nos trazem através da Mishnah. Cada um dos 12 líderes aproximavam-se do poço com seus cajados. Eles traçavam uma linha ligando o poço de Miriam, o poço da água de Miriam, e ele fazia um risco a partir do poço de Miriam até a entrada do acampamento da tribo que estava ali. Né? Lembrem que o tabernáculo, o Mishkan, ficava no centro do acampamento. Ao redor, próximo ao tabernáculo, estava ali Moshe, Arão e os filhos de Arão, os sacerdotes, e na frente do Mishkan, na frente do tabernáculo, e né, na região sul, norte e oeste, né, nas laterais do Mishkan e na retaguarda do Mishkan, estavam ali os demais da tribo de Levi, os descendentes de Kehat, Merari e Gershon. E ao mais arredio, em torno deles todos, estavam então os acampamentos, divididos em 3 tribos em cada lado ao redor, né, do tabernáculo ali no deserto. Então as 12 tribos ficavam ao derredor de tudo isso daí. Então os 12 líderes, segundo os sábios nos falam através da Mishnah, do Talmud, que cada líder pegava ali do poço de Miriam, eles com seu cajado traçavam um risco, e cada um levava até a entrada do acampamento de cada tribo. E se formava um grande riacho até a entrada de cada acampamento de cada tribo. E ali as pessoas podiam beber água límpida, potável, os animais podiam tomar água tranquilamente, né? Podia fazer toda a higiene, todo o ritual de pureza e por aí afora vai, né? E segundo os nossos sábios falam que, por exemplo, né, se uma mulher quisesse visitar um parente dentro da própria tribo ali do acampamento, ou de outro acampamento, né, quisesse visitar lá algum parente, lembrando que todos eram parentes, né, quisesse visitar algum parente, alguma amiga, né, era só pegar um barquinho, entrar no rio e chegar lá. Ou seja, ela queria ir lá no outro acampamento, ela estava do lado sul e queria ir lá para o acampamento do lado norte. Então, pegava lá um barquinho lá, entrava no rio e ia navegando até lá no lado norte ou no lado oeste, que seja, ou no lado leste, ia lá de barco visitar o seu parente, o seu conhecido, etc. e tal. Então, os nossos sábios, pela Mishnah, traz este exemplo aí de como a água fluía. Era muita água, não resta dúvidas, né? Com o falecimento de Miriam, sumiu tudo. Acabou. Por quê? Porque o poço de água era o mérito de Miriam. É pelo mérito dela. Com o seu falecimento,
cessou. Por isso que chegou nesse ponto em que Moshe foi e bateu na rocha, em vez de falar com a rocha, ok? Então, dessa forma aí, nós contemplamos realmente a importância da mulher judia, a importância da mulher não judia. Amadas, vocês têm um papel importantíssimo dentro do movimento Bnei Noach. Não é tempo de brincar de casinha. Não é tempo a perder com revistas sociais. Não é tempo para se perder com vãs conversas, vãs amizades e por aí afora vai. É tempo, à semelhança das matriarcas, à semelhança de Ruth, à semelhança das heroínas, tanto da história bíblica como da história contemporânea do povo judeu. É o tempo das mulheres não judias, é o tempo de cada Bat Noach exercer o seu papel fundamental no meio dos não judeus, para levarmos em frente, não resta dúvidas, esta mensagem da unidade e da unicidade de Hashem. Vou dar um exemplo simples para vocês da importância da mulher dentro do movimento Bnei Noach. Hoje nós estamos com a tarde com a Torá diariamente. Todos os dias. Graças a Hashem, não resta dúvidas, né? Nós hoje, dentro aqui da nossa live do Facebook, posteriormente o YouTube, no YouTube é fácil de a gente ver a questão de contabilizar o número de pessoas devido aos inscritos que tem lá no nosso canal Bnei Noach, Bauru e região, porque lá as pessoas que fazem a inscrição, né? É contabilizado automaticamente. Mas no Facebook não tem isso, né? Então no Facebook, na realidade, parece que não, mas a gente tem uma grande quantidade de pessoas dentro do Facebook que eu não consegui até agora contabilizar, por exemplo, ok? Então, graças a Hashem por isso. Outro detalhe, né, da nossa atividade à tarde com a Torá. Pela misericórdia de Hashem, nós temos alcançado vários estados do nosso Brasil. Praticamente quase todos os estados. Baruch Hashem por isso, né? E dentro desse aspecto aí, nós temos alcançado pessoas de várias localidades dentro do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Isso, não resta dúvida, é maravilhoso para a nossa atividade e, acima de tudo, para a santidade do nome de Hashem. Mas um detalhe, para podermos chegar aqui, foi preciso que Deus usasse alguém para podermos chegar aqui. E é a pessoa que lá atrás, né, a tarde com a Torá literalmente começou no dia 17 de outubro de 2020. Anterior a isso, né, meses antes disso, nós estávamos fazendo várias lives, né, sobre as preces da manhã, sobre as preces da noite, sobre Kabbalat Shabbat, sobre as preces da manhã de Shabbat, a Havidalah, algumas festividades, viemos trazendo esporadicamente algumas coisas nesse sentido, né? Nesse início de atividade aí, antes à tarde com a Torá, 17 de outubro de 2020, quem, entre aspas, né, no bom sentido, né, e com todo o respeito, não resta dúvidas, né, mas no sentido figurado, quem pegou no pé para que eu pudesse fazer isso foi a Vânia Branco, lá de Patinga, Minas Gerais.
né? Então, a Vânia, não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos assim como a maioria de vocês nos conhecemos virtualmente, né? Que a Hashem providencia um momento certo que possamos ter um grande encontro, um grande seminário, Benei Noach, e possamos aí nos conhecermos pessoalmente, não restam dúvidas. Deus proverá isso daí. Caso não aconteça, temos aí a época da redenção com Mashiach, que assim acontecerá plenamente. Então, a Vânia Branco foi aquela primeira que pegou no meu pé, né, no bom sentido, e falando, você precisa fazer alguma coisa, né? Os Benei Noach, né, precisa aí de algum norte aí para poderem, né, dar vamos dizer assim, né, um incentivo, algo semelhante assim, né? Então ela foi pegando no meu pé. E aí nós começamos a fazer exatamente isso. Começamos a fazer lives falando sobre as preces da manhã, as preces da noite, depois um Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat na sexta-feira à noite, as preces da sexta-feira à noite, no sábado de manhã, as preces da manhã, a Havidalá, né? Quando tinha o início de mês, falando sobre o início do mês, o significado, posteriormente alguma festividade, trazendo estudos sobre isso, etc. e tal. E aí depois veio a ideia de fazer então a questão do estudo semanal da Torá. E aí então nós fomos entrando, né, nesse sentido aí, né? E a Vânia sempre pegando no pé aí, vai em frente, faz, o Eterno proverá, o Eterno dará inspiração, vai em frente, né? Então, vamos dizer assim, se não fosse a Vânia, nós não estaríamos aqui hoje, por exemplo. Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui a importância de Miriam, a importância de Vânia para esse projeto nosso aqui, certo? E dentro desse sentido, cada uma de vocês tem um papel fundamental dentro desta realidade. Como se diz, é um efeito dominó, um ajudando o outro, né? Não vou falar da Edna aqui porque a Edna é suspeita, né? Então a Edna é suspeita, por isso que nós estamos citando aí a questão da Vânia em si, né? Mas a Edna é a minha suspeita aqui. Se alguém quer tirar alguma dúvida, pergunta para a Edna. Se vocês quiserem arrumar uma boa briga com a Edna, é só começar a falar mal de mim para ela também, tá bom? Né? Brincadeira. Então, a gente quer trazer aqui esse papel importante, né? Obviamente, não resta nenhuma dúvida que, se não fosse a minha Edna, também não estaria nem nesse caminho monoteísta. Então, de fato, para nós homens, nós precisamos, sem sombra de dúvidas, dentro da congregação Benei Noach, nós precisamos das mulheres dentro da sabedoria da Torá. E falo para vocês, amados, e falo para vocês, amadas, se não fosse a Edna, eu não sei aonde que eu estaria. E nem sei se estaria nesse mundo aqui ainda. Tá? Então, para os varões casados, que têm a sua esposa, estando você no caminho monoteísta junto com ela ou não, é muita tolice não dar ouvidos a elas. E elas estando na sabedoria da Torá, não esqueça desse detalhe. Então, por isso, cada Batnor assuma a sua posição e não tenha dúvidas nenhuma que Deus é contigo. Ah, o meu marido não é. Não esquenta a cabeça. Não é essa a sua preocupação. Ah, o meu marido não aceita a minha fé. Não é essa a sua preocupação. A sua preocupação tem que ser assim: estou fazendo a vontade de Hashem? E como posso fazer cada vez mais a vontade de Hashem? A sua vida, a sua conduta
é o que vai fazer a grande diferença. Por isso, valorize, varões, valorize cada Batinor. Batinor, valorize cada Batinor, somando-se uma com a outra, no objetivo de elevar o movimento Beneinor cada vez mais em padrões elevados espirituais na ação diante da humanidade, porque a responsabilidade das nações estão para nós, não judeus, não restam dúvidas, ok? Então, fica essa mensagem final para nós, dessa nossa aliá, e vamos em frente. Baruch Hashem, por cada Batinor que estão no movimento Beneinor Brasil e em cada comunidade, em cada localidade, ligadas direta ou indiretamente em cada comunidade, que sejam agraciadas com cada vez mais a porção, né, dobrada da unção e da bênção de Hashem em vossas vidas, e que as vossas preces não fiquem sem respostas. Baruch Hashem, pela misericórdia de Hashem, até amanhã, e que seja forte, seja luz. Batinor, cada Batinor seja cada vez mais uma mulher sábia. Shalom, shalom, até amanhã.